Qual o sentido da vida? Essa grande pergunta que o ser humano vive se fazendo, na verdade, busca diferentes respostas. Nós podemos encontrar as respostas teológicas, também existem as respostas filosóficas, místicas, e hoje nós vamos pensar a vida através da alquimia. A alquimia diz que a vida se baseia no conceito da natureza, e para a alquimia, a natureza ela é vista através dos 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Então, quando a alquimia pensa a vida através desses elementos, ela vai buscar a forma que esses elementos se comportam na natureza. Então, vamos pensar o ar, por exemplo, né? O ar a gente não pode pegar. É impossível agarrar o ar. Também é impossível que a gente possa tirar o ar de um determinado ambiente, empurrando ele para fora desse ambiente. O que será que tem no ser humano, na vida humana, que faz sentido e se comporta como ar? Por exemplo, o pensamento. O nosso pensamento, ele está dentro da nossa cabeça e ele não consegue sair, né? A gente não pode parar de pensar. A gente também não pega o pensamento. Então, o ar e o pensamento, eles têm essa similaridade de comportamento e é isso que faz a gente entender o ar como o regente das nossas formas de pensar, raciocinar, calcular, planejar. Tudo que está ligado à forma de raciocínio, à razão, isso é o que a alquimia entende como a força do ar. O ar, por exemplo, ele é o responsável pela nossa voz. Se não houvesse ar, não haveria voz, porque a voz é o resultado do ar passando nas nossas cordas vocais. Então, mesmo que houvesse ar num raio em que eu estivesse falando, e que fora desse raio não houvesse ar, então ninguém poderia me escutar, porque também é o ar que conduz a onda sonora até dentro do nosso canal auditivo para a gente escutar. Então, se você parar para pensar o comportamento do ar na comunicação, especialmente quando a alquimia se pensou, né, 6.000 anos atrás, então nós vamos entender o quê? Sem ar não existe comunicação. Então vamos pensar que o ar também é o regente do quê? Não só da comunicação, como de toda essa área onde a gente está em troca, um relacionamento. Todo relacionamento é regido pelo ar. Por quê? Porque justamente quando a gente se relaciona com quem quer que seja, nós estamos numa troca de dar e receber. O segundo elemento que a gente vai pensar é a terra. Então, para a gente pensar a terra, a gente vai lembrar de uma criança brincando na praia e fazendo castelinhos de areia. Quando a criança está dando forma com a areia, né, ela vai, na verdade, fazer um paralelo com o poder do ser humano de tornar real e concreto as coisas que ele deseja, as coisas que ele planeja. Então, a energia terra no ser humano, ela é exatamente a energia capaz de fazer com que a gente torne os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos concretos. Quando nós formatamos, nós estamos usando o nosso poder terra. O terceiro elemento que a gente vai pensar é o fogo, né? Quando a gente pensa o fogo é um elemento que está sempre em movimento, ele sempre está se mexendo, né? Ninguém conhece uma chama de fogo que fique parada. Então, o que será que tem entre o fogo e o ser humano, a vida do ser humano? O fogo do ser humano é a capacidade do ser humano de se mexer, de atuar, de ir à luta. É a sua coragem, a sua agressão, a sua impulsividade, né? Existe um outro conceito ligado ao fogo, que é o fogo da purificação. Então, quem é que já não passou pela situação em que espeta um pedacinho de vidro no dedo e a mamãe vai lá, esquenta a ponta da agulha e vem tirar aquela coisinha, né, dentro da gente? Por que será que a mamãe esquenta a ponta da agulha? O sentido disso é para desinfetar, para a agulha ficar purificada. Então vamos entender esse sentido do fogo de purificação na vida humana. Na vida humana, a nossa força de purificação é qualquer impulso que nos leve a nos tornarmos melhor. Então, uma pessoa que segue uma religião, ela está se purificando. Uma pessoa que faz uma terapia, ela está buscando ficar melhor. Uma pessoa que estuda um idioma, ela está tentando ficar aumentar seu nível de conhecimento.
Então, seja estudando, seja na religião, de diversas maneiras, a gente entende esse poder no fogo dentro do ser humano, empurrando ele a se tornar alguma coisa mais pura, mais sutil, melhor. O quarto elemento é a água. A água, na natureza, no seu estado natural, né, ela se comporta de duas maneiras. Algumas superfícies a água penetra, em outras superfícies a água escorre. Então, se você começar a pensar em que superfície ela penetra, em que superfície ela escorre, você vai ver que ela não varia dessas duas maneiras de se comportar. O que será que no ser humano corresponde a esse tipo de comportamento? E aí que nós vamos encontrar as emoções. Por mais que você esteja cheio de uma emoção, você está morrendo de raiva. Quando você chega na sua casa e dá com um sorriso do seu filho, ou ele faz aquela brincadeirinha para você, pronto, você se encharca da nova emoção e a outra emoção vai pelo ralo, como se você estivesse morrendo de calor e entrasse numa ducha de água fria. Então esse é o conceito onde a emoção, ela se comporta da mesma maneira que a água. Bom, agora nós vamos apresentar a prima da alquimia. Ela é tão idosa quanto a alquimia, também são 6.000 anos, que é a nossa astrologia. A astrologia, ela também entende a vida a partir dos 4 elementos. A diferença é que ela, além de considerar o conceito dos 4 elementos, ela pensa a vida desde um conceito relacional. Então, por exemplo, a química moderna, ela diz que tudo que é vivo está em 4 diferentes formas na natureza. Ela diz que existem coisas sólidas, líquidas, gasosas e ígneas. As coisas ígneas, essa palavra não é muito comum para a gente, na verdade são padrões de energia. A palavra ígneo significa aquilo que vem do fogo. Se a gente parar para pensar, existe uma correlação muito interessante com o que a química diz e a alquimia dizia, como se elas tivessem um parentesco muito próximo. Aquilo que a alquimia chama de ar, a química chamou de gasoso. E o que para a alquimia foi a água, no caso da química é o líquido. E o fogo, sem dúvida, vai ser o ígneo. Então a alquimia e a química, elas estão falando da mesma coisa. A astrologia pega carona nesse conceito relacional da química, que é uma ciência que fala da vida, e da alquimia. E com isso tudo, ela pensa o seguinte, tudo que é vivo é cíclico. Tem começo, meio e fim, mas o fim ela chama de mutável, porque toda energia não se perde, ela se transforma em alguma outra coisa. Então, se a gente pensar nesse conceito de 4 elementos em 3 ciclos diferentes, 4 vezes 3, 12. Que 12 é esse? São os 12 signos da astrologia. Então, uma coisa importante da gente pensar é que os signos não são signos por signos. Na verdade, eles representam a vida, no sentido de que a vida está numa determinada fase de um ciclo de um desses elementos. Então, quando a gente fala em peixes, nós não estamos falando simplesmente de peixe, nós estamos falando do momento em que a água está na sua fase mutável. Então, ela tem aquela amplitude do mar. Isso é que é peixes. Então, a gente precisa fazer essa relação entre o signo e a potência de vida. E é importante entender que todos nós estamos relacionados a todas essas 12 potências. O próximo recado que a gente quer transmitir é justamente a função dos planetas e dos luminares na vida do ser humano. Na verdade, quando a gente diz que é de peixes ou é de câncer, né? E meu Mercúrio está no signo de Libra. E realmente, o que significa isso? Então, a gente precisa entender que a posição do planeta, ele diz exatamente como essa característica vai funcionar na pessoa, porque cada planeta, ele exerce uma função na nossa vida. Então, vamos prestar atenção para entender justamente de onde vem essa ideia de que um planeta funciona na nossa vida, ou um luminar. Então, nós vamos tratar aqui apenas de 3 planetas, que são os planetas que estão mais próximos da Terra. E justamente porque eles estão mais próximos da Terra, eles estão falando da nossa personalidade. E também vamos falar dos 2 luminares, que são básicos para a nossa existência, que é o Sol, que é o Rei Sol, que dá a vida para a gente, e a Lua, que
está aqui pertinho, né? O astro mais pertinho de todos nós. Então vamos entender o Sol. O que seria de toda a existência do Sistema Solar se a gente pudesse apagar o Sol por alguns minutos? Tem gente que pensa que ia tudo ficar escuro ou muito frio, quando na verdade, sem a luz do Sol, a vida acabaria. Então o Sol, ele é essencial para a existência de vida. E é justamente por isso que o lugar que o Sol está, no momento em que a gente nasce, ele representa, literalmente, a nossa essência de vida. E a essência que nós chamamos de eu. Então, o Sol, por posicionamento, ele vai dizer exatamente qual é a sua essência, dependendo do signo que ele está no momento do seu nascimento. Ok? Então, quando a gente diz assim, eu sou Escorpião, isso significa em astrologuês que o Sol estava na frente do signo de Escorpião quando eu nasci. Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos sentir a presença dessa energia do nosso signo solar. Acontece que o outro luminar, a Lua, ela também tem um signo só dela. Então, pela posição que a Lua estava no momento do nosso nascimento, é preciso a gente saber que signo estava ali e o que a Lua representa. Então, vamos pensar a função da Lua. Quando a gente pensa, por exemplo, que a Lua, apesar da distância que ela tem da Terra, ela é capaz de mover todas as marés. Gente, é muita água, a água do planeta Terra. E aquela Lua, lá longe, ela tem essa capacidade de fazer com que a água respire fazendo a maré alta e a maré baixa. Então a gente pode pensar um pouquinho. Se a água tem a capacidade de mexer, os oceanos todos, será que ela tem a capacidade de mexer a quantidade de água e líquido que nós temos dentro do nosso corpo? Resposta óbvia, claro que sim. E como a água, nós vimos, é o elemento que move as nossas emoções, está aí a função da Lua. A Lua, ela é responsável pela nossa emoção. Olha que descoberta interessante. Então, o signo que estava na frente da Lua, na hora em que nós nascemos, é o signo que rege a minha maneira de me emocionar. E muita gente nem sabe que signo é esse. É o signo que está ligado à maneira como eu sinto a vida. Essa é a importância da gente, no mapa astral, descobrir qual o signo da nossa Lua. Então vamos agora pensar uma outra função, que é a função de Mercúrio. Vamos pensar os 3 planetas que estão pertinhos da Terra: Vênus, Mercúrio e Marte. Primeiro vamos falar da dupla Vênus e Mercúrio. Esses 2 planetas, eles existem entre o Sol e a Terra. Então pensem, eles funcionam como uma ponte entre o lugar onde nós vivemos e a vida, já que a vida, a essência da vida, está ali no Sol. E esses 2 planetas ponte, eles fazem então a função de representar o que na natureza humana é a ponte com a existência, que é justamente o que? A expressão. Existem 2 maneiras da gente se expressar. Uma é a expressão falada, que é essa que nós estamos usando aqui. E outra é a nossa expressão corporal. Porque, claro, o corpo fala, mesmo sem voz. Se a gente entra num lugar e uma pessoa está... nós já sabemos o que está acontecendo com essa pessoa. Apesar dela não ter dito nenhuma só palavra. Então, quem está falando nesse momento é justamente a Vênus. Se a Vênus tinha uma posição no céu e Mercúrio tinha outra posição no céu, isso significa que Mercúrio, o nosso mental, o nosso racional, ele tem uma maneira de ser que está de acordo com aquele signo que ele representa, diferente da maneira da gente se expressar. Essa está representada pelo signo onde a Vênus estava. Então, dessa maneira, a gente entende que até mesmo na maneira da gente se expressar, a gente pode ou não ter mesmos signos. Gente, se cada um desses luminares e planetas estiver num signo diferente, nós já estamos falando de 4 signos. Claro que cada um com sua ordem de importância. Nenhum signo vai ser tão importante quanto o signo solar. Porém, essas nuances trazidas pelos planetas e outro luminar é muito importante para a gente entender características que nos diferem de outros tantos leoninos como nós. Então vamos pensar agora o primeiro planeta que está depois da Terra, Marte. Marte é um planeta que abre os caminhos para que a gente vá ao universo, ao desconhecido. E justamente ele é o planeta da nossa ação.
ele é o que leva a gente a tomar atitude. Então Marte é a nossa coragem, o nosso poder de ir à luta, de fazer a vida acontecer. É quando a gente se move. Isso é a ação de Marte na nossa existência. E o signo que estava na frente do planeta Marte, na hora do nosso nascimento, é a característica, a maneira pela qual a gente tem todo esse conceito da nossa atitude. Então, com esses 5 conceitos dos 2 luminares, o Sol, a Lua e os 3 planetas que a gente chama de planetas pessoais, Marte, Vênus e Mercúrio, nós temos a base da personalidade segundo o seu mapa astral. Agora nós vamos falar da palavra mais conhecida da astrologia, o tal do ascendente. O que será o ascendente? Eu conheço muitas pessoas que sabem exatamente qual é o signo do ascendente. E quando eu faço a pergunta fatídica que não quer calar, a resposta é o vazio. Para que serve o ascendente? Então, para entendermos qual a função do ascendente na nossa vida, é preciso entender de onde a gente tira este cálculo astrológico do ascendente. Então, o ascendente, ele é um lugar na Terra. Note que nós falamos dos planetas e dos luminares, e eles todos estavam no céu. O ascendente não, o ascendente está aqui na Terra, pertinho da gente. Então imaginem que eu tenha nascido 2 horas da manhã. Está tudo escuro aqui no lugar que eu nasci. Mas em algum lugar na Terra, por conta do nosso movimento de rotação, o dia está raiando neste outro ponto da Terra. Então vocês imaginem uma reta traçada no lugar em que eu nasci, até este lugar na Terra, em que o dia está raiando na hora que eu nasci. Este lugar é conhecido como ascendente. Sabem por quê? Porque enquanto o Sol está subindo aos céus, né, a nascente do Sol, subir é sinônimo de ascender. Olha que coisa legal. Ascendente é um lugar na Terra em que o Sol ascendia ao céu no mesmo momento em que você nascia. Então, este ponto, traçado uma reta até onde eu estava nascendo e projetado ao infinito, ele está diante de um signo. E este signo é o signo do seu ascendente. Notem, por exemplo, que aquela criança que nasce ali em torno do início da manhã, geralmente o signo do ascendente dele é igual ao signo do nascimento dele. Lógico, porque ele está no lugar em que o Sol nascia. Então, obviamente, o signo do ascendente pode se confundir com o signo solar dessa criança, entendeu? Bom, agora que a gente já entendeu o que é, vamos entender o que significa. Então, é primordial se entender que, lembrarmos que o Sol mesmo, o Sol de verdade, ele não está naquela cidade onde o Sol está nascendo. Então, o Sol lá no céu, que nós vimos que representa a minha essência, ele continua quieto lá no céu. Mas há um Sol simbólico nascendo no horizonte na hora que eu nasci. A esta simbologia, a este Sol simbólico do horizonte, que a gente chama de ascendente, ele representa não mais do que uma imagem que o mundo vê de mim quando eu não estou a fim de mostrar a minha cara. Então, o ascendente, ele funciona como uma máscara, que eu posso esconder o meu eu verdadeiro, a minha essência, no momento em que eu me sinto insegura, no momento em que eu visito uma pessoa pela primeira vez e estou desconfortável. Qualquer situação que me tire do conforto, da minha segurança, fará com que eu lance mão do meu ascendente. Essa informação, ela é muito importante a nível terapêutico. Porque quanto mais você conhecer do seu Sol essência, e quanto mais você conhecer do seu ascendente, que é o seu Sol falso, que é a sua máscara, mais você conhece você mesmo. E melhor você saberá quando você está bem e quando você não está. Agora nós temos elementos e informações suficientes para começarmos a pensar a base estrutural de um mapa astral. Primeiro nós vamos pensar o universo como uma coisa limitada por um círculo. E na parte extrema desse círculo estão os 12 signos, que é o que a gente entende como a essência da vida, né? Como a essência elementar, que estão calcadas nos tais 4 elementos. Os 12 signos estão emanando energia o tempo todo para o centro desse círculo, enchendo tudo de vida.
diferentes formas de vida, raios emocionais, raios racionais, e todos esses raios vão de forma concêntrica até o centro. Muito bem, o que é que a gente vai colocar no centro desse grande círculo? Vamos colocar o planeta aonde vai nascer essa criança. Imaginem que se eu fosse fazer o mapa astral de um marciano, eu ia colocar no centro o planeta Marte. Mas, como hoje nós estamos falando de um terráqueo, o que vai ficar no centro é a Terra. E em torno da Terra ficam, então, todos os outros planetas e luminares. Muito bem, no momento em que aquela criança finalmente chega à vida e faz o seu primeiro ato individual, que é respirar sozinho, nesse momento a gente faz uma fotografia cósmica. A gente tira um retrato onde a criança ao centro, dentro da Terra, os planetas em torno e por fora os signos, vários raios de energia vão cruzando da parte extrema até o centro onde está essa criança. E aí, nesse momento, que é um momento mágico, paralisado pelo que a gente está chamando de uma foto, está configurado o seu mapa astral. Então, o mapa astral, ele é a figura capaz de mostrar o desenho cósmico do universo no momento do seu nascimento, a partir da sua visão, do lugar de onde você estava. Então você olha que o Sol estava ali acima da sua cabeça, a Lua estava embaixo do seu pé, e cada um dos luminares e planetas ocupam um espaço de onde chegam energias que vão compondo características, desafios, facilidades, dificuldades desse ser que acabou de chegar, ok?